que hoje vai pregar para nós. E vai dizendo com as suas palavras que o Heberton hoje seja instrumento de Deus na sua vida, por meio do ministério de pregação que o Senhor tem dado a este filho. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que tudo que seja para nós essa noite, seja para a nossa conversão, seja para a nossa libertação, Jesus. Nós queremos, Jesus, ser curados por meio da Tua Palavra, por meio da Tua Palavra que é o próprio Cristo, Jesus, falando para cada um de nós. Fala, Senhor Jesus, fala que o Teu servo escuta, Jesus. Reza assim comigo: sou todo vosso, e tudo que possuo vos ofereço, ó meu amado Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fica de pé ainda, a gente vai continuar cantando essa música, pode ser? Amém? Tão bem? Que amém é esse? Amém? Amém. Agora sim, vocês estão vivos. Então dá um amém com a certeza de que você está vivo, está inteiro, está respirando, está feliz por estar nesse grupo de oração. Nós vamos começar continuando orando essa pregação. Nós vamos começar na oração, porque a oração ela tem que te libertar nessa noite. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite profética, porque eu profetizo na sua vida e na minha vida que nós vamos sair daqui transformados e cheios do amor de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Enquanto a Renata ministrava a oração, eu sentia forte no meu coração que tem pessoas aqui que não se sentiam mais amadas. Mas hoje o Senhor, Ele vai te devolver esse amor, Ele vai te devolver a alegria de ser amado. Amém? Amém. Ergue os seus braços lá no alto e agradeça o Senhor e louve o Senhor pelo que Ele já fez nessa noite na sua vida e pelo que Ele vai realizar ainda no seu coração. Essa certeza de nós queremos sair daqui transformados para ouvir a palavra do Senhor, como diz lá no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11: eis que derramarei do céu não uma fome de água nem de pão, mas fome da palavra de Deus. E nós estamos aqui, Senhor, para colher a Tua palavra, para colher aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Então manifesta o seu poder, manifesta os seus poderes, manifesta os seus prodígios em nossas vidas. Traz libertação, Senhor, para o nosso coração, para que nós saímos daqui verdadeiramente transformados. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu. Fogo do céu. 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 Fogo do céu mais forte. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Inunda com Teu Espírito. E aplauda a Deus. Aplauda com força, meu irmão. Pode se assentar. Agora sim, amém? Antes da gente começar, eu quero começar dizendo uma coisinha pra vocês, uma coisa que eu vi essa semana. Vi na internet. Nós cristãos, nós que dizemos ser filhos de Deus, nós que dizemos ser católicos da igreja, nós temos que usar a internet para buscar as coisas de Deus, na santidade.
na santidade. Você não pode se assemelhar às coisas do mundo. Eu estava vendo na internet, eu estava vendo num site católico um vídeo que estava no YouTube de uma cantora internacional que muitos católicos escutam, dançam as músicas dela, que é uma tal de Lady Gaga, onde ela fez um clipe, e neste clipe é uma missa negra. Aquele que já estudou, que já viu, sabe que a missa negra é um ritual satânico. E neste clipe, ela aparece vestida de sacerdote. É como se fosse uma missa que ela come o terço, tem todo um ritual, agindo na sexualidade, um monte de gente sem roupa. Você procura no YouTube que você vai achar esse vídeo. É uma profanação total. E no final ela se transforma em demônio, e o mal vence o bem. Para quem não sabe o que é esse ritual, né, os satanistas, eles fazem esses rituais com uma mulher como se fosse um altar, onde eles pegam o corpo de Jesus, introduzem naquela mulher, onde faz, né, uma prostituta, onde tem relação sexual com ela, com a Eucaristia, com o corpo do Senhor, lá profanando inteiramente o corpo de Jesus. E também eles usam a imagem de Nossa Senhora, onde eles quebram a imagem de Nossa Senhora para falar mal da Santa Mãe de Deus e da Eucaristia. E o que dói no meu coração é porque o demônio, ele sabe que Jesus está presente na Eucaristia. Ele sabe que Nossa Senhora, ela tem poder de trazer a salvação para nós também, filhos de Deus, filhos da igreja, de nos auxiliar, de nos ajudar a chegar à salvação. E muitos católicos não reconhecem a Virgem Maria e não reconhecem Jesus Cristo na Santa Eucaristia, no sacramento da igreja. E você tem que sair daqui hoje crendo e acreditando nisso, de que Jesus, ele se faz presente verdadeiramente na Eucaristia. Segunda coisa, antes de eu me apresentar, eu quero falar também de outra coisa. Tem muito católico falando mal de sacerdote da igreja. Tem muito católico da igreja metendo pau em padre da igreja, nos sacerdotes. Meu irmão, sem o padre nós não temos Jesus eucarístico. Então você tem um dever e a obrigação a partir de hoje a amar e zelar pelo padre dessa paróquia, por todos os padres, por mais pecador que ele for. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu te prometo nunca mais blasfemar, falar mal do Padre da Santa Igreja. Amém. Traça sobre você o sinal da cruz na sua boca, para que você nunca mais possa profanar contra o sacerdote. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Heberton, para quem não me conhece. Tenho 23 anos de idade, sou da comunidade Maria Mãe da Igreja, que é lá no Parque Marabá, em cima, lá onde eu coordeno o grupo de oração pela graça de Deus. Estou na caminhada há mais ou menos uns 5 anos e meio, né? E é uma alegria para mim grandiosa de estar aqui nessa comunidade, de estar pregando para pessoas que me formaram, pessoas que tanto me alimentaram com alimento sólido, para hoje eu estar aqui na frente trazendo a palavra de Deus para vocês também. Então eu tenho um carinho enorme por essa comunidade, por este grupo de oração, Filhos de Maria. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão aqui, vocês querem fazer a diferença nesse mundo. Então, gratidão pela vida de vocês e muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui. Para nós começarmos, a palavra de Deus, Jesus, quando ele prometeu aos seus discípulos, ele falava que ele ia derramar o Espírito Santo sobre nós, e esse Espírito Santo nos revelaria toda a verdade, toda aquela verdade que ele falou, que ele ensinou, que ele disse. E para começar aqui nessa noite, o Espírito Santo já possa agir em nossas vidas, para que a verdade nos retorne hoje, nessa certeza de que nós somos amados pelo Senhor primeiramente. Que o Espírito Santo te retorne hoje, naquela sua primeira experiência de amor que você teve com Jesus e com Jesus eucarístico. Amém? Então nesse tríduo eucarístico, hoje é o último dia, certo? Primeiro, quem veio aqui todos os dias? Participou dos 3 dias. Primeiro dia falou-se da reconciliação, da penitência, confissão. Segundo dia, adoração ao Santíssimo Sacramento. E hoje nós vamos exaltar, falar um pouquinho mais
da Santa Eucaristia, e você vai entender no final dessa pregação o porquê foi usado desses 3 temas: da reconciliação, da penitência, o porquê da adoração, e porque tudo isso tem a ver com o corpo de Jesus eucarístico. Vou convidar você a abrir a palavra de Deus aí, nós não vamos ler ainda, mas lá no Evangelho de São João, no capítulo 6. Palavra tão conhecida por todos. Evangelho de São João, capítulo 6. Amém? Então, antes da gente começar a ler o que está aí na passagem, já vou dizer o versículo já. Mas para você entender o mistério da Eucaristia, né? O que é a Eucaristia? O que é o corpo de Deus? É símbolo? É verdadeiramente o corpo de Jesus? São Tomás de Aquino, ele falava que a Eucaristia, ela é o sacramento da caridade, o sacramento do amor, como dizia Bento XVI, e uma encíclica que ele escreveu, onde ele falava, né? O nome dessa encíclica é Sacramento Caritas, né? O sacramento do amor. E o que é esse sacramento do amor? O que é esse Jesus, né? Eucarístico? Nós pegamos a palavra de Deus lá no próprio Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, 17 e 18, lá para frente vai falar que Deus, Ele amou de tal forma o mundo, que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas seja salvo por Ele. Deus enviou Jesus do céu, para vir na terra, para que todo aquele que nele crê, seja salvo. Vá lá para o versículo 33, do capítulo 6 de São João. Vem dizer assim: porque, vamos lá para o versículo 32, um pouquinho antes. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos lá para o versículo 51. Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne, para a salvação do mundo. A gente vai continuar lendo um pouquinho mais para baixo. A gente vai usar muito a palavra de Deus hoje. Então, Deus, Ele amou o mundo e enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. E Jesus, Ele mesmo se intitula, que Ele diz para os fariseus, para os discípulos, né, que somente o meu Pai que está no céu, Ele pode dar o pão vivo, que vai dar a salvação para vocês, que vai trazer a vida eterna para vocês. Ou seja, Ele estava falando dele mesmo. Só Deus poderia mandar. E no 51 Ele fala: eu sou o pão da vida, quem come dessa carne não morre, mas viverá eternamente. Vai lá para o versículo 54, para a gente continuar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Mais para baixo, vamos lá para o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Pode parar aí. Até os próprios discípulos do Senhor, aqueles que estavam seguindo Jesus, eles falavam para Ele mesmo: mas quem é esse homem que se intitula como o pão do céu, como aquele que vai trazer a salvação? Se você continuar lendo, você vai ver que muitos destes deixaram Jesus, abandonaram Jesus. Nós temos que nos aprofundar, lendo essa leitura, naquele mistério que nós vivemos, que nós vamos viver quando nós pegamos a palavra de Deus, que é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, a sua própria paixão. Porque você chega à lei de Moisés, a lei judaica,
ela pedia que fosse imolado um cordeiro toda a Páscoa. Então na quinta-feira, antes da Páscoa, eles pediam que se pegasse um cordeiro e amarrassem este cordeiro. E Jesus, quando você pega a palavra de Deus, ele foi amarrado, ele foi preso na própria quinta-feira. A lei judaica pedia que este mesmo cordeiro, na sexta-feira, ele fosse, sacrificado e fosse tirado todo o sangue dele. Você pega o que fizeram com Jesus na própria sexta-feira da paixão, onde crucificaram, colocaram ele no madeiro, colocaram ele na cruz. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, vem dizer que um soldado, ele feriu o lado aberto de Jesus, e dali saiu sangue e água. Por quê? Porque não existia mais sangue no corpo de Jesus. Os judeus, eles pegavam um cordeiro, separavam a carne do sangue, para que no sábado, no outro dia, ou da sexta para o sábado, eles comessem aquela carne. Eles se aspergiam, com o sangue daquele cordeiro, como se fosse um sinal de uma aliança com Deus, onde eles fossem lavados de todos os seus pecados, onde eles estavam purificados, e no outro dia eles comiam a carne daquele cordeiro. E foi o que aconteceu com Jesus no alto da cruz. Foi separado o corpo do sangue. Por isso que jorrava água do lado de Jesus. E isso o povo não entendia. Os fariseus não entenderam isso. E muitos de nós não entendemos até hoje. Naquela Páscoa que Jesus quis escolher a Páscoa, uma festa religiosa, no domingo da ressurreição, você pega lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 15, você pega lá Jesus, onde ele celebra a sua primeira missa. Vai narrar lá a história de 2 discípulos, que eles estavam andando, tristes, cabisbaixos. A palavra diz que eles estavam indo para uma cidadezinha pequena chamada Emaús. Jesus se põe no meio deles e começa a lhes perguntar: por que vocês estão tristes? Eles olham para Jesus e falam assim: mas será que só vós não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? És por acaso um forasteiro? E começaram a contar para Jesus o que aconteceu. Contaram toda a história de Jesus, o que Jesus viveu com eles, o que Jesus passou com eles, os milagres que Jesus fez. Eles contaram que para eles, Jesus era aquele que ia trazer a salvação para o povo de Israel. Eles achavam isso no coração deles. E eles contam para Jesus ali que pegaram Jesus, os sacerdotes, e o mataram, o crucificaram. E ali Jesus, ele começa a ensinar para eles: mas por acaso vocês não conheciam? Vocês não acreditaram nas profecias que os profetas falavam? Eles já anunciavam que esse mesmo homem teria que morrer, que ele teria que se dar numa cruz pela salvação da humanidade. E naquele momento, se celebra a primeira parte da missa, que é a que nós celebramos até hoje, o ensinamento de Jesus, que é o pão da palavra. É o pão que nós escutamos da palavra. Por isso que muitas vezes, quando você está com um pecado mortal que você não pode comungar Jesus, não deixe nunca de vir à Santa Missa, porque o pão da palavra, a palavra de Deus também alimenta. É um alimento sólido para a minha e para a sua vida. E ali, a palavra dizendo que chega lá, estava entardecendo, Jesus, ele fingiu que ia direto. Os discípulos pediram: fica conosco, Senhor, fica conosco essa noite, porque já é tarde. E Jesus resolveu ficar. E ali, diz a palavra de Deus, que na hora da ceia, quando eles estavam na mesa, no versículo 30, Jesus, ele pega o pão e fraciona. E o que acontece? Os olhos dos discípulos caem as escamas, eles abrem os olhos e reconhecem que ali está Jesus. E a palavra de Deus vem dizer que naquele momento
no partir o pão, Jesus, ele desaparece. Ele some. Por que a palavra de Deus vem dizer que naquele momento Jesus ele desaparece? Porque na hora que os discípulos, eles reconhecem que ali está Jesus, que ele institui a Eucaristia, ele dá como próprio alimento, como alimento sólido para a vida daqueles discípulos. Eles já não precisam mais enxergar, mas eles têm o próprio Senhor dentro do coração deles, dentro de suas próprias vidas, dentro do seu coração. E aquilo leva eles, a relembrar tudo que eles viveram junto de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz uma coisa que é fantástica. Lá no parágrafo 1234, que a Eucaristia, ela é a fonte e o ápice da vida cristã. O Papa Bento XVI, ele vai muito além disso. Ele fala que a Eucaristia, ela é a fonte, o ápice da vida cristã e a missão da igreja. Ou seja, nós ao recebermos Jesus Eucarístico na nossa vida, no nosso coração, nós temos que ser um ostensório vivo que leva esse Jesus ao mundo, a todo o coração. Porque somente o sacramento do amor, o sacramento eucarístico de Jesus pode levar a salvação à humanidade. E muitas vezes nós viemos à própria Santa Missa dessa mesma forma que chega esses fariseus, não entendendo. E pior do que isso, hoje em dia as pessoas nem na fração do pão no altar reconhecem que ali está Jesus. Lá no pouquinho mais para trás, você pega a palavra de Deus, se eu não me engano é o capítulo 19 lá dos Juízes, que vem falar de Elias, que ele estava fugindo, ele deseja a morte para ele. E lá no versículo 7 vem dizer que um anjo aparece para ele e fala que ele dá um alimento, ele come, bebe e vai caminhar, porque aqui você tem uma missão longa para percorrer. O caminho que você tem para percorrer é longo. Ora, o anjo desceu do céu para trazer esse pão, este alimento. É o próprio Jesus que hoje vem falar para nós: come e bebe, força, levante-se, porque o caminho que nós temos para perseguir, para percorrer, é muito longo. Você entrar nesse mistério da Santa Missa, porque nós não podemos falar da Eucaristia sem falar da própria celebração eucarística, que é o ápice de tudo. São Tomás de Aquino, ele falava, ele dizia que entre a missa e o Calvário não tinha diferença nenhuma. Ora, é a própria paixão de Jesus. Padre Pio, ele falava que a Santa Missa é a atualização do Calvário, da própria morte do Senhor. E hoje muitos de nós comungamos Jesus profanando, não acreditando e não entendendo o que estamos recebendo. Pega a sua Bíblia aí e abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios 11, 23. Olha aqui para mim. Já acharam? Amém? Falar da Santa Missa, da celebração eucarística, nós temos que ir muito mais além. Essa palavra ela deixa muito bem claro o que é a Eucaristia, o que é tudo aquilo. Lembra quando eu falava no começo que agora você entender o porquê de falar da reconciliação,
da penitência, da adoração a Jesus sacramentado, para você entender o que é verdadeiramente Eucaristia, essa palavra ela vai dizer muito disso. Vai lá no versículo 23. São Paulo dizendo: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beber, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. A gente já vai ler o versículo 27, mas aqui São Paulo deixa bem claro. Jesus, quando nós lemos lá atrás, lá no capítulo 6, ele não disse aqui: isso aqui era o meu pão, isso daqui era o meu sangue, isso daqui vai ser ou já foi. Não, ele falou assim: isso daqui é o meu corpo, isso daqui é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que fizer, São Paulo vem dizer aqui, é como se estivesse celebrando aquele mesmo missa, aquela mesma celebração de Jesus naquela noite. O versículo 27, ele é muito duro, pega aí. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que comer indignamente, ou seja, no pecado, em sacrilégio, com pecado mortal, ele é culpado pela morte de Jesus na cruz. Ou seja, ele é um daqueles que colocaram Jesus, que condenaram Jesus no madeiro. Ele se torna culpado por Jesus ter sofrido tudo isso na cruz. Versículo 28. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Lembra que eu falei da adoração, do ato de você querer adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, que foi a segunda pregação? São Paulo ele vem dizendo nesse versículo: aquele que o comunga sem o reconhecer, sem ver que é Jesus no sacramento do altar, aquele que não o adora, aquele que não volta o seu coração. Meus irmãos, o catecismo da igreja, ele diz que a oração, ele é uma necessidade vital para as nossas vidas. Aquele que não ora, ele morre. Mas ele também diz, e nós já falamos aqui, que a Eucaristia, ela é a fonte da nossa vida. E tem muita gente que acha que só rezando o terço, rezando o rosário, dobrando o joelho em casa, rezando: eu rezo na minha casa, para que eu vou à Santa Missa? Para que eu vou adorar a Jesus? Não, eu faço minha oração, eu vou buscar a salvação. Não. A Eucaristia, ela é a fonte e o ápice de nossas vidas. Ele é o centro da igreja, ele é o início da igreja, é a Eucaristia. Não adianta você ter uma vida de oração se você não tem uma vida eucarística. A nossa igreja, ela é uma igreja eucarística. Você tem que ter uma intimidade com o Santíssimo Sacramento, adorar Jesus no altar, no sacrário, se possível comungar Jesus todos os dias. Se você não faz isso, você está comungando a sua própria condenação. O versículo 30, pega aí. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. São Paulo deixou bem claro nessa passagem o porquê que, e eu digo isso indo muito mais além, o porquê que a nossa igreja está do jeito que está. Por que o povo tem perdido tanto a fé e se decepcionado tanto com o povo da igreja?
As pessoas não têm mais Jesus sacramentado como o centro de vossas vidas. Não tem. Tem gente que faz tantas outras coisas. É catequista, é isso, é coordenador não sei do que, participa de 58 reuniões na igreja, todos os dias, sábado, domingo, e não tira 15 minutos do dia para adorar Jesus. Vai tomar decisão, não busca Jesus sacramentado para tomar decisão na sua vida. Não faz nada para reconhecer o Jesus como seu único e eterno Salvador. Ora, meu irmão, os protestantes, eles têm discursos belíssimos, mas eles não têm o ápice e a fonte que nos dá a eterna vida. A gente vai encerrar essa pregação pegando o livro do Apocalipse, lá no final. Abre lá em Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Capítulo 13. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Quem é que se reveste de branco na nossa igreja? Quem? Sacerdote, padre. A nossa igreja, sim, tem esses homens vestidos de branco. Versículo 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrirá em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou o calor algum os abrasará, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Vai para o capítulo 8, que é a continuação. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Versículo 3 e último. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesses com o coração de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. Eu quis usar essa passagem só para dizer uma coisa para vocês. Em lugar nenhum, em igreja nenhuma, em lugar nenhum deste mundo você vai encontrar homens vestidos de branco, um turíbulo, castiçais, os anjos que São João vem dizer aqui no altar, sobrevoaram aquele altar. A igreja protestante tem altar? Você já viu algum altar em igreja protestante? Não tem altar em igreja protestante. Tem uma música protestante que os católicos cantam, que é aquela música: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eles fizeram essa música para os católicos, porque a igreja deles não tem altar, não tem os anjos, eles não sobrevivem lá. Por que o pastor protestante, ele não pode consagrar Jesus? Porque ele não foi ordenado para isso. Ele pode conhecer a missa inteira, mas ele não pode celebrar uma missa, só o sacerdote da igreja católica. Ele não tem poder para dar Jesus eucarístico para você.
para dar o ápice de nossas vidas para nós. Por isso que nós temos que amar. A gente vai encerrar e a gente vai terminar isso lá em Coríntios, para você entender que a mesma passagem que a gente estava no capítulo 10 de 1 Coríntios. A igreja protestante, os pastores protestantes, eles nunca... Vocês vão ver essas ceias que eles fazem do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Uma vez, uma menina chegou para mim lá na comunidade, hoje ela é católica, e perguntou para mim, né? Ela era protestante, então na igreja falou assim: por que que o padre na igreja, ele só dá o corpo e não dá o vinho para vocês? Por quê? Aí eu olhei para ela e falei assim... Ela falou: mas não é o corpo do Senhor, não é o sangue de Jesus? Eu falei para ela assim: mas você já viu o corpo sem sangue? Você já viu alguém andando na rua e você furar, abrir uma ferida nela e não sair sangue? Ela falou: não. Então é a mesma coisa, ali está o corpo do Senhor. Sabe por que eu falo isso? Tem católico que vem à Santa Missa: eu comungo só o pão, não comungo o sangue, só o padre que comunga, que isso não pode, isso está errado. Às vezes as pessoas dentro da nossa família perguntam: mas por que vocês só comungam o pão e só o padre comunga o sangue? Aí muitos não sabem responder. Mas meu irmão, nós comungamos um Deus vivo. Um Deus vivo. O sacerdote, enquanto nós rezamos o cordeiro, enquanto nós cantamos o cordeiro na Santa Missa, ele se coloca de joelhos. Ele já tem dado a bênção. Ele já apresenta. E naquele momento ele pega, ele parte o pão, ele fraciona um pedacinho e mergulha dentro do cálice. O sangue, lembra lá atrás? O sangue que foi separado do corpo na Santa Missa. Quando o padre ele fraciona um pedaço do pão e mergulha no vinho, o sangue ele volta a estar junto do corpo. O corpo volta a ter vida. Jesus ele ressuscita na Santa Missa. O pastor ele não pode dar essa bênção. Ele não pode te dar. E verdadeiramente você tem que acreditar que ali está o Senhor, o ápice, o início da sua vida. Olha aí o versículo 16 do capítulo 10 de 1 Coríntios. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? São Paulo já disse tudo aí. Ele já respondeu tudo. Muitas vezes, muitos se perguntam, falam assim: às vezes falta Eucaristia, falta um pedaço do pão, na missa o padre fraciona, dá só um pedacinho. Às vezes tem que mergulhar, né, junto com a água consagrada, consagrar ali as hóstias jogadas dentro da água e cada um tomar um golinho. As pessoas falam assim: mas Jesus não está ali, não está ali. Alguém já viu um imã? Quando você quebra um imã, você joga um pedaço para um lado, outro para o outro. Os dois vão continuar sendo imã, não é verdade? Os dois vão continuar tendo a mesma matéria, a mesma substância, aquilo que eles viviam. Se você fracionar em várias partes, ele vai continuar grudando. Se você fizer ele como um pó, ele vai continuar valendo como um imã. Ele vai continuar se juntando e grudando. Se a natureza pode fazer isso, algo natural da natureza, porque o próprio Senhor que criou a natureza não pode fazer isso também na Eucaristia? Se o ouro, quando ele é moído, ralado, fica esfarelado, ele vale, por que o corpo do Senhor não vale? É Jesus, meu irmão. É Jesus. Tem uma história real de um menininho de 2 anos que ele era cego. Ele foi levado numa adoração e o padre Thanos, ele fala isso, que ele chega diante daquele menino lá na adoração, e no coração dele tinha certeza. O pai dele já tinha apresentado aquele menino para ele, e ele tinha falado que ele era cego. Ele tinha certeza no coração dele, quando ele viu aquele menino na frente do ostensório, ele falou assim: esse menino está enxergando. E ele chegou para aquele menino e falou assim: você está me vendo? Ele falou: estou te vendo.
Desde quando que você está me vendo? Desde quando esse aqui chegou aqui nessa sala. Eu estou te enxergando. Aquele mesmo menininho, depois de muito tempo, ele foi chegado, ele falava que brilhava Eucaristia, o Jesus Eucarístico, lá no centro do ostensório. Ele foi pedir o mesmo Jesus, com 4 anos, para o padre. Padre, eu quero Jesus, eu quero comer isso, tudo que aquelas pessoas na missa comem. Me dá, padre, me dá. O padre foi esperto, foi na sacristia, pegou uma hóstia que não estava consagrada e trouxe para aquele menininho. Ele falou assim: não, padre, eu quero aquele que brilha. Esse não é aquele. Este não é. Meu irmão, os demônios acreditam em Jesus Eucarístico e muitos de nós não acreditamos. Se você quer a salvação para a sua vida, passe a comungar com fé. Se Jesus ele foi radical quando ele esteve no mundo, se ele andou sobre as águas, por que ele não pode estar no pedaço de pão? Ele foi contra toda a ciência. Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia. E é Ele que vai trazer a salvação para a minha e para a sua vida. Lembra? Só aquele que desceu do céu, só o meu Pai que está no céu, pode nos trazer a salvação. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu convido você sentado, na forma que você está, a você fazer esse ato de se entregar verdadeiramente no seu coração, dar-se inteiramente todo o seu amor a esse Jesus Eucarístico que muitas vezes você blasfemou, que você não acreditou, que você não deu. Talvez você esteja muito tempo buscando uma resposta para a sua vida, algum significado diferente para a sua vida, e você não o encontrou. E Jesus tem hoje a resposta para você nessa noite. Volte a ter uma vida de adoração. Volte a ter uma vida eucarística. Uma vida de total adoração a Jesus sacramentado. Que assim como nós na igreja nós temos até hoje tantos milagres eucarísticos, o milagre de Luciano, tantos outros milagres que foram curados através da comunhão eucarística, assim nós também só vamos conseguir este milagre na Santa Missa, que já é o próprio milagre na hora da consagração. Muitos de nós somos talvez como Tomé, que não acreditou. Temos que ver um milagre para acreditar naquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Mas, meu irmão, o maior dos milagres acontece em toda a celebração eucarística, na transubstanciação, quando o corpo deixa de ser corpo, o sangue deixa de ser sangue e passa a ser para nós o ápice, a fonte de nossas vidas, o início de nossas vidas. Aquele que vai nos dar a vida eterna, aquele que vai nos dar a salvação e nos levar a estar junto de Deus, junto do nosso Senhor, junto do nosso amado, porque foi Ele que nos deu esse próprio alimento, o próprio Jesus Eucarístico, como dizia São João, e ele apresentava Jesus a todo o povo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que nessa noite você possa sair daqui com essa certeza de que Jesus, Ele é aquele que veio para te livrar de todo o seu pecado e te trazer a salvação, te trazer a vida eterna no seu coração. Que neste canto você entregue verdadeiramente o seu coração e peça esse louco desejo de ter uma vida eucarística, uma vida totalmente entregue a Jesus Eucarístico, escondido no véu do sacramento, no altar. Cantemos. Eu convido você, nesse último instante, se você puder, vamos ficar mais uma vez de joelhos. A igreja nos ensina que todas as vezes que nós nos colocamos diante de Jesus Eucarístico, nós comungamos espiritualmente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da adoração. Então que neste momento que você está aqui de joelhos, olhando para o sacrário, que você possa fazer a sua comunhão espiritual com o Senhor, que você possa comungar de Jesus Eucarístico aqui no sacrário, nesta igreja. Jesus está presente no meio de nós.
Louvado seja Deus por esse tríduo eucarístico que o próprio Espírito inspirou em nosso coração, porque o Senhor sabe da necessidade da sua igreja. O Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. E Ele sabe que por meio dessas 3 pedrinhas que Ele lançou em nossa vida, a confissão, a adoração, a comunhão do seu corpo e do seu sangue, vai nos levar até o céu. Louvado seja Deus por isso. Estar em adoração. Ele é digno do nosso louvor. Somente Jesus é digno do nosso louvor. Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de vida e salvação, de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida, tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, vida de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Canta isso bem forte, o pão da vida. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, do céu. Via de amor, o dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão e refeição. Na Eucaristia Jesus se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. Ergue os seus braços e canta o pão da vida. És tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Canta bem forte o pão da vida. O pão da vida é tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Diga assim comigo: Senhor, dai-me fogo. Senhor, dai-me fogo. Senhor, dai-me amor capaz de me consumir. Senhor, dai-me amor capaz de me consumir. Senhor, dai-me fogo. Senhor, dai-me amor capaz de me consumir. Senhor, dai-me amor capaz de me consumir. Vamos terminar este grupo de oração de hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém? Graças a Deus.